A Ana dirige uma fábrica de chocolate. Ela fez uma promoção especial para todos os seus clientes. Qualquer um pode trocar 5 embalagens por uma barra de chocolate. O Roberto passou 2 semanas coletando as embalagens e conseguiu reunir 77. Você sabe dizer qual o número máximo de chocolates que ele vai conseguir receber da Ana? O Roberto pode ganhar um total de 19 chocolates. Aqui está como vai funcionar. Em primeiro lugar, 77 embalagens podem ser trocadas por 15 chocolates e sobram 2 delas. Após desembrulhar as novas 15 barras de chocolate, ele poderá trocar as 15 embalagens por mais 3 chocolates. Agora, ele pode usar as 2 embalagens restantes e as 3 novas para ganhar mais uma barra de chocolate. 15 mais 3 mais 1 igual a 19. O Henrique é astronauta e pousou sua nave em outro planeta em uma galáxia desconhecida. Ele começou a explorar a cidade e seus cidadãos. Logo, precisou desesperadamente ir ao banheiro. Mas quando viu essas 2 portas que levavam aos banheiros feminino e masculino, ficou muito confuso. O problema é que o Henrique não fala a língua local e não sabe perguntar qual porta é para homens e qual é para mulheres. Felizmente, ele encontrou o Mo, que era um nativo e que entendia inglês, mas só podia falar sua língua local. Quais são as 2 perguntas que o Henrique deve fazer para descobrir a porta certa? Ele deve apontar para uma das portas e perguntar: "Este é o banheiro masculino?" Então ele precisa memorizar a resposta do Mo e perguntar: "Eu sou um homem?" Se o Mo disser a mesma palavra, então o banheiro para qual Henry está apontando deve ser para homens. E se o Mo disser uma palavra diferente, o banheiro é para mulheres. Havia 9 doces em uma caixa. 9 pessoas pegaram 9 doces, mas um deles ainda está na caixa. Como isso pode ser possível? É bem simples. A última pessoa pegou um doce e a caixa. Dessa forma, um ficou dentro da embalagem. Em uma noite fria, 4 amigos estavam perambulando pelo bairro. Em dado momento, tentaram ficar sob um guarda-chuva, mas ele era muito pequeno. No entanto, todos os 4 conseguiram ficar secos. Como isso foi possível? Foi possível porque não estava chovendo. Conheça a Érica e o Jaime. Você tem alguma ideia do porquê ele a empurrou? Porque eles estão gravando um filme. Está vendo aquele cinegrafista refletido na janela? O Bruno organizou um jogo de apostas para seus amigos. De acordo com as regras, ele colocará 2 doces, um amarelo e um vermelho, em uma caixa escura. Se o jogador escolher o doce vermelho, receberá $5.000. Mas se escolher o doce amarelo, terá que pagar $500. Infelizmente, o Bruno é um mentiroso. Ele colocou 2 doces amarelos na caixa em vez de um amarelo e um vermelho. A Lara, que é amiga dele, viu os jogadores perdendo um por um. Mas quando foi a vez dela, ela ganhou $5.000. Como ela fez isso? Ela pegou um doce e, sem mostrá-lo a ninguém, comeu. Então ela pegou o doce que sobrou, que era amarelo, e mostrou para todos. O Bruno teve que admitir que o primeiro doce era vermelho. Caso contrário, todos descobririam que ele estava mentindo. A Nina ficou com 3 caras bonitões. No dia seguinte, cada um deles a convidou para sair. Você poderia ajudar a Nina a fazer a melhor escolha? O Paulo nem perguntou se ela queria ir a um restaurante ou não. Além disso, ele é muito rude e mandão. O Beto ela mal conhece e não é seguro ir para a casa dele sozinha. Então, a Nina deve escolher o Davi. Ele parece legal e educado. A Andréia tem 2 cordas. A única coisa que ela sabe dizer com certeza é que quando você põe fogo na ponta de cada corda, leva exatamente 1 hora para queimar. Você pode ajudá-la a medir 45 minutos com a ajuda das cordas?
Ela deve acender as 2 pontas da primeira corda e uma ponta da segunda corda. Em 30 minutos, a primeira corda terá queimado completamente. Para medir os 15 minutos restantes, ela deve acender a segunda extremidade da segunda corda. Quando estiver totalmente queimada, saberemos com certeza que se passaram 45 minutos. O Adão é um famoso cantor de ópera. Ele vai se apresentar para o rei e a rainha por 7 dias seguidos. Em troca pelo seu trabalho, eles deverão pagar 1/7 de uma barra de ouro por dia. O Adão não aceita pré-pagamentos. Ele exige um pagamento diário, que é 1/7 de uma barra de ouro. Qual é o menor número de cortes que eles devem fazer para poder pagá-lo todos os dias? Apenas 2. Veja como funciona. Dia 1, corte 1/7 da barra de ouro e dê para o Adão. Dia 2, corte 2/7 da barra de ouro e dê esta peça para ele, que lhe dará 1/7 da barra de volta. Dia 3, dê ao cantor o 1/7 da peça que você recebeu no dia anterior. Dia 4, dê ao Adão 4/7 da barra de ouro e ele lhe dará as peças 1/7 e 2/7 como troco. Dia 5, dê para ele a parte 1/7 da barra. Dia 6, dê a peça 2/7 e pegue a 1/7 como troco. E finalmente, no dia 7, dê ao Adão o último pedaço de 1/7 da barra de ouro. A Jane e o Samuel chegaram a um acampamento pitoresco. Eles tiveram que montar uma barraca. Havia 3 lugares bons: na floresta, no campo e perto do lago. Qual lugar devem escolher? A melhor opção é escolher o campo, pois na floresta vivem animais selvagens. Quanto ao lago, veja, um zumbi está escondido nos arbustos ali. Provavelmente ele não é o melhor vizinho. O Jorge estava andando pela rua. De repente, um mago apareceu do nada e o teletransportou para seu castelo. Ele ofereceu ao cara a oportunidade de escolher entre essas 3 portas. Há um tigre faminto atrás da primeira. Há um dinossauro furioso atrás da segunda. E a sala atrás da terceira está cheia de gás tóxico. Qual porta o Jorge deve escolher? A segunda. Os dinossauros foram extintos há milhões de anos. O Jean tem uma macieira. O número de maçãs em sua árvore dobra a cada semana. Após 30 semanas, a árvore está completamente coberta de frutos. Você consegue adivinhar de quantas semanas a árvore precisa para ficar coberta de laranjas pela metade? Laranjas não dão em macieiras, mas se eu te perguntasse sobre maçãs, a resposta seria 29 semanas. Porque, como sabemos, o número de maçãs dobra a cada semana. No mar, há uma ilha. Na ilha, há uma casa. No meio da casa, há um copo de água. Dentro do copo de água, há uma moeda. O que há no meio do mar? A resposta correta é simples. A letra A. O Heitor foi a uma festa. Ele gostou dessas 4 moças. Ela queria falar com uma delas. Qual delas ele deve escolher? Dê uma olhada na mão da primeira moça. Ela é um zumbi. A segunda tem uma mordida de vampiro no pescoço. Ela pode se transformar em uma vampira a qualquer minuto e arruinar o encontro. E a quarta delas é um fantasma. Então, o Heitor deveria ir falar com a terceira moça. Hello. O detetive Thomas recebeu um telefonema da Bia. Ela disse: "Por favor, venha aqui. Eu fui roubada. Aconteceu muito rápido. Deixei minha bolsa no banco de trás do carro. Quando parei em um semáforo, alguém abriu a porta e a pegou." O detetive pegou a estrada e correu para a cena do crime. Mas quando viu a Bia, percebeu imediatamente que ela estava mentindo. Como? Ela tem um carro com 2 portas. Como um ladrão poderia roubar algo do banco de trás? Existem 3 casas. Uma delas parece muito estranha. Você sabe dizer qual parece suspeita?
Olhe para as pegadas. Elas entram e saem das casas 1 e 3. Então, as pessoas vão e vêm dessas casas. Quanto à segunda casa, as pegadas só vão em uma direção, para dentro. As pessoas entram, mas nunca saem. Dê uma olhada neste chão bagunçado. Você consegue contar o número de laptops que dá para carregar com a ajuda dessas extensões? O fio da extensão 3 está rompido. Quanto à segunda, uma de suas tomadas está estragada. A extensão 4 tem apenas uma tomada, o que a torna totalmente inútil. E a extensão 6 não tem cabo. Agora vamos ver o que podemos fazer sobre isso. Conecte a extensão 1 à tomada da parede. Em seguida, conecte a extensão 2 à extensão 1. Dessa forma, você pode usar 2 tomadas da primeira extensão para carregar 2 laptops. Uma saída da extensão 2 pode ser usada para conectar a quinta extensão, e uma delas é inútil de qualquer maneira. Podemos usar 2 tomadas da extensão 2 e todas as 4 tomadas da quinta para carregar 6 laptops. Assim, o número total de tomadas em uso será de 8. Simples! O Dani e a Diana são um casal e correm no parque todas as manhãs. A cada 2 passos que ele dá, a Diana precisa dar 3 para alcançá-lo. Se ambos começarem com o pé direito, quantos passos eles dariam antes que o pé esquerdo deles estivesse na frente ao mesmo tempo? Eles nunca alcançarão esse objetivo. Aqui está como vai ser. Conheço algo que despertará seu cérebro melhor e mais rápido do que o café. Sim, é hora de encontrar sua lente de aumento. Observe esta imagem com atenção. O que há de errado aqui? Cada uma dessas 4 pessoas tem uma fatia de pizza nas mãos, mas apenas 3 pedaços estão faltando na caixa de pizza. Você tem 3 jarras e todas estão com rótulos errados. Uma delas contém maçãs, outra contém laranjas e a terceira contém uma mistura de maçãs e laranjas. Você tem permissão para pegar quantas frutas quiser de cada jarra para corrigir os rótulos. Qual é o número mínimo de frutas que você precisa pegar e de quais jarras para rotulá-las corretamente? Vejamos este cenário. Você escolhe uma fruta de jarra com o rótulo maçãs e laranjas e pega uma maçã. Isso significa que a jarra deve ser rotulada como maçãs. Agora, a jarra com o rótulo laranjas precisa ser rotulada como maçãs e laranjas, pois não pode conter laranjas, e já temos a jarra de maçãs. Um cenário semelhante se aplica se for uma laranja que você retirar da jarra rotulada como maçãs e laranjas. Portanto, basta retirar uma fruta da jarra maçãs e laranjas para rotular todas as jarras corretamente. Certa vez, um fazendeiro desafiou um engenheiro, um físico e um matemático a cercar a maior quantidade de área usando a menor quantidade de cerca. O engenheiro moldou sua cerca como um grande círculo e disse que essa era a maneira mais eficiente. O físico fez uma longa linha e disse que cercar metade da terra era o melhor. O matemático riu deles e mostrou seu projeto, que venceu os outros. O que ele fez? O matemático fez uma pequena cerca circular em torno de si mesmo e declarou que estava do lado de fora. Todos os dias após o trabalho, Jack chegava à estação de trem às 17 horas. Sua esposa saía de casa de carro para encontrá-lo exatamente às 17 horas, o pegava e levava para casa. Um dia, Jack chegou à estação 1 hora mais cedo e começou a caminhar para casa. Ele estava caminhando até que sua esposa o pegou no caminho. Eles chegaram em casa 30 minutos mais cedo do que o normal. Quanto tempo ele ficou caminhando? A melhor maneira de pensar sobre esse problema é considerá-lo sob a perspectiva da esposa. Sua viagem de ida e volta foi reduzida em 30 minutos, o que significa que cada trecho de sua viagem foi reduzido em 15 minutos. Isso significa que Jack deve ter caminhado por 45 minutos. Logan é um agente especial que está tentando capturar um vilão famoso.
Depois de caminhar por algum tempo, ele percebe uma porta. Tem um código de bloqueio. O homem também vê um calendário pendurado na parede. Na parte inferior há algumas letras, SSQ. Depois de ligar os pontos, o agente especial descobre o código. Qual é? É 153. As letras representam os dias da semana: segunda-feira, sexta-feira e quarta-feira. Segunda é o primeiro dia, sexta é o quinto e quarta é o terceiro. Observe estas duas famílias. Qual delas é falsa? O que você acha? Bem, a família da direita tem hábitos alimentares estranhos. Eles permitem que o filho coma o bolo inteiro sozinho. Mas talvez eles simplesmente não se importem com uma alimentação saudável. A família da esquerda, no entanto, parece estar perfeitamente bem. Mas você notou uma porta USB coberta pelo colar que a mãe da família está usando? Ela é um robô e toda essa coisa de família é apenas uma piada. Agora olhe para estes prisioneiros. Quem tem maior probabilidade de escapar? Peguei você. Nenhum deles. O da direita será impedido pelo guarda, enquanto o da esquerda ficará cara a cara com aqueles cães nada amigáveis. E quanto a estas garotas, qual delas carece de bom senso? Essa foi outra pergunta complicada. Ambas não são as lâmpadas mais brilhantes do lustre. A da esquerda vai publicar uma foto de seu cartão de crédito em suas mídias sociais, e a da direita vai compartilhar os detalhes de sua identidade e passagem aérea com seus seguidores. Isso é incrivelmente inseguro. Era o primeiro dia de aula quando a carteira do diretor desapareceu. Havia 3 suspeitos: o jardineiro, o professor de matemática e o treinador. Eis o que eles disseram. O jardineiro estava cortando a grama da frente. O professor de matemática estava verificando o teste surpresa que havia dado aos alunos. E o treinador estava conhecendo novas pessoas que queriam entrar para o time de futebol da escola. Quem pegou a carteira? Foi o professor de matemática. Ninguém faz teste surpresa no primeiro dia de aula. Olhe para estas mulheres. Você consegue descobrir qual delas não está grávida? É a mulher à direita. Sua barriga tem um formato estranho e algo parece estar se movendo sob suas roupas. Assustador. Um dia, o imperador perguntou ao seu general o que ele escolheria se lhe oferecessem justiça ou muito ouro. Eu escolheria o ouro, respondeu o general sem hesitar. O imperador ficou surpreso. Eu teria ficado desapontado mesmo que essa fosse a escolha de um servo, disse o imperador. Mas vindo de você, não é apenas decepcionante, mas também chocante e triste. Mas o general justificou sua resposta ao imperador enfurecido e magoado sem nenhum problema. O que ele disse? Ele disse que as pessoas pediam o que não tinham. Sob o governo de Vossa Majestade, ele acrescentou, a justiça está disponível para todos, mas eu sou um prodígio e sempre tenho pouco dinheiro. É por isso que eu disse que escolheria o ouro. A resposta agradou o imperador e seu respeito pelo general foi restaurado. A polícia chegou a uma estação de esqui no início da manhã. À noite, alguém atacou o gerente do hotel e ele foi levado para um hospital ainda inconsciente. A polícia suspeitou de 3 pessoas, Lara, Jaime e Arthur, que haviam chegado no dia anterior. Os policiais inspecionaram seus quartos e descobriram o seguinte: observe essas coisas com atenção e tente entender quem atacou o gerente. Foi o Arthur. Veja, ele não tem roupas quentes, o que significa que não veio para esquiar. Alison é uma grande chefe em uma empresa internacional. Um dia, ela está correndo para uma reunião importante quando percebe que os documentos de que precisa não foram impressos, mas ela pediu a pelo menos 3 de seus subordinados que o fizessem.
O Luan disse que acabou de voltar do supermercado porque acabaram os grãos de café. O Roberto afirma que estava terrivelmente ocupado redigindo um novo contrato. E a Alice responde que esteve na cozinha, preparando lanches e fazendo café para a reunião. Quem realmente se esqueceu da tarefa e está inventando desculpas no último momento? A Alice não tem café no escritório, então como ela poderia fazer isso? O rico empresário Sr. Hudson tinha uma doença grave e estava internado no melhor hospital da cidade. Ele foi tratado com pílulas inventadas por um cientista que trabalhava naquele hospital. O Sr. Hudson estava se sentindo cada vez melhor e estava se preparando para receber alta. Mas então, em uma manhã, ele foi encontrado em estado crítico. A polícia tinha 4 suspeitos: a faxineira, a enfermeira do empresário, sua assistente e o cientista. A faxineira disse que o Sr. Hudson gostava que seu quarto estivesse arrumado e por isso ela vinha todos os dias para limpá-lo. A enfermeira disse que aplicava injeções no Sr. Hudson todas as manhãs e eles até se tornaram amigos. O cientista ficou muito chateado. A doença dele era complicada, mas fizemos muito progresso. E hoje aconteceu isso. E a assistente respondeu que seu chefe pediu que ela trouxesse os doces favoritos dele todos os dias. E ela fez exatamente isso. Você consegue descobrir quem causou a piora da condição do Sr. Hudson? Foi a enfermeira. O Sr. Hudson foi tratado com pílulas especiais. De que injeções ela está falando? Harrison estava voltando para casa quando alguém jogou algo nele e o deixou inconsciente. Quando ele se recuperou, se viu em uma sala com 4 portas e uma janela minúscula. Harrison abriu a janela, mas ela era pequena demais para que ele conseguisse passar. De repente, o rapaz viu um pedaço de papel no chão. Era um bilhete que dizia: apenas uma porta dá para o lado de fora. As outras 3 não levam a lugar algum. Você pode tentar abrir apenas uma porta e somente uma vez. Se não conseguir, todas elas ficarão trancadas para sempre. Harrison pensou um pouco e fez a escolha certa. Como ele descobriu qual era a porta de que precisava? Ele abriu a janela. Isso criou uma corrente de ar. O homem verificou os buracos das fechaduras e sentiu um pouco de ar frio vindo de um deles. Era a Porta da Liberdade. O detetive Sheldon Cooper estava descansando em um resort quando um acidente desagradável aconteceu. Alguém empurrou a idosa Sra. Stevenson para dentro da piscina quando não havia ninguém por perto. Mas esse alguém não sabia que a senhora já foi a melhor nadadora de sua universidade e ela nunca parou de treinar. Portanto, não foi difícil para ela atravessar a piscina e sair do outro lado. Sheldon perguntou à senhora se ela tinha visto o agressor. Ela não viu, mas tinha certeza de que era alguém que sabia que ela tinha acabado de receber uma grande herança. O detetive precisava falar com 3 pessoas. Elas eram o filho da Sra. Stevenson, Tiago, sua neta Glória e sua sobrinha Judith. Tiago disse: tenho andado muito ocupado ultimamente. Surgiu algo urgente no trabalho. Não tenho tempo nem de sair do meu quarto para tomar café da manhã ou jantar. Glória pediu a Sheldon que guardasse seu segredo. Ela estava saindo com um garçom que conhecera em uma cafeteria na praia. Se seus parentes descobrissem, ficariam furiosos. E Judith disse a Sheldon que tinha pegado um carro para fazer compras no centro da cidade. Quem está mentindo? O Tiago, o homem parece queimado de sol, mas como pode se ele não sai do quarto há dias? O Jaime comprou um lindo anel para sua namorada. Ele queria pedi-la em casamento no fim de semana. Ele deixou o anel em sua mesa em casa e foi trabalhar. Mas quando voltou à noite, não o encontrou. Apenas suas 3 irmãs estavam em casa naquele dia, e nenhuma delas gostava da namorada dele. Ele questionou cada uma delas. Mia estava em seu quarto. Ela disse que havia passado o dia inteiro lá pintando as paredes. Emily estava na cozinha. Ela respondeu que estava preparando um bolo de aniversário para sua amiga. E a mais nova, Nora, estava no jardim. Ela disse que estava plantando rosas. Não demorou muito para o Jaime descobrir quem havia pegado o anel. Você sabe quem foi? Foi a Nora. Ela parece muito arrumada para uma pessoa que supostamente passou o dia inteiro no jardim.
Além disso, ela não tem nenhuma ferramenta de jardinagem. O melhor jogador do time de vôlei de Juliano desapareceu logo antes do jogo. Os principais suspeitos de Juliano eram 3 jogadores do time rival. Jackson disse: "Acabei de voltar da academia, estava me aquecendo antes da competição." Leonardo teve que buscar sua esposa e filha no hospital. E Paulo alegou que havia fraturado a perna, e o médico da equipe estava lhe fazendo uma massagem. Quem está por trás do desaparecimento do jogador? O Paulo. Fazer uma massagem em uma perna quebrada? Sério? Ei, Sherlock, tem um trabalho para você. Está pronto para aprimorar suas habilidades analíticas? Ótimo, aqui está. Certa vez, a Lillian, uma corretora de imóveis, estava mostrando um apartamento luxuoso para uma família rica que gostou de tudo no imóvel, menos de uma coisa. O lugar tinha enormes janelas do chão ao teto e eles estavam preocupados com o fato de alguém poder quebrar acidentalmente o vidro e cair. A Lillian queria muito vender aquele apartamento caro, por isso decidiu provar que o vidro era inquebrável. Ela correu até a janela e bateu nela a toda velocidade. O vidro de fato não se quebrou, mas a Lillian caiu da janela e foi levada às pressas para um hospital. Como isso pode acontecer? O vidro não se quebrou, ele simplesmente saiu da moldura. Um dia, o detetive Maurício decidiu dar um passeio no parque. No meio do caminho, recebeu uma ligação do seu assistente. Descobriu-se que uma enorme pilha de plástico nos arredores da cidade havia desaparecido durante a noite. O detetive correu para lá e adivinhe só, a informação era verdadeira. O mais bizarro, não havia rastros de pneus ou qualquer outra marca no local. Mas então, como o ladrão poderia transportar tanto plástico sem usar um veículo? De repente, o Maurício notou algumas marcas estranhas de pés. Você pode ajudar o homem a entender a quem elas pertencem? Essas definitivamente não são pegadas humanas, elas podem pertencer a um animal ou a alguma outra criatura. O caso está ficando mais estranho a cada minuto. O Maurício estava perambulando pela cidade por horas, procurando pistas. Logo, seu assistente o informou sobre o desaparecimento de mais uma pilha de plástico. Na cena do crime, o detetive encontrou as mesmas marcas de pés. A especialista a quem ele havia solicitado para examinar as fotos e amostras respondeu que as pegadas não correspondiam a nenhuma outra em seu extenso banco de dados. Ela até sugeriu que poderiam pertencer a um alienígena. Mas por que um extraterrestre precisaria do nosso plástico? O Maurício decidiu evitar o próximo crime. Ele foi até a periferia da cidade novamente e viu 2 pilhas de lixo. Olhe para elas com atenção. Qual os alienígenas poderiam querer roubar? Eles certamente irão para a pilha da esquerda. Há muita coisa feita de ferro na da direita, mas os extraterrestres estão atrás de plástico. Portanto, a pilha da esquerda será escolhida. O detetive decidiu pegar os alienígenas em flagrante. Em cerca de 1 hora, o homem notou uma nave espacial aterrissando não muito longe das pilhas de lixo. Um ET saiu dela e pegou a pilha que continha plástico. O Maurício ficou chocado, mas não havia tempo para entrar em pânico. Uma pequena porta estava aberta na lateral da nave. Ele entrou sorrateiramente e só teve tempo de dar uma olhada quando uma sirene começou a tocar. Ah não, eles vão decolar? O homem correu de volta para a porta, mas ela já estava trancada. Por sorte, o cara notou uma equação matemática nela. Parecia ter sido feita com palitos de fósforo. Mas a resposta estava errada. Por tentativa e erro, ele entendeu que só poderia mover um palito para corrigir a equação. Como fazer isso? O Maurício moveu esse palito e obteve 9 menos 7 igual a 2. A porta se abriu e ele fugiu para salvar sua vida. Mas a pergunta principal permaneceu sem resposta. Por que os alienígenas precisavam do nosso plástico? Escreva suas ideias nos comentários abaixo. Agora, olhe para estes animais na tela.
Um gato, um camelo, um guepardo, uma galinha, um jacaré e um porco. Qual não pertence a esse grupo? É o porco. É o único animal cujo nome não tem a letra A. Você acertou? Bom trabalho! Observe estes 6 copos. Os 3 primeiros estão cheios de água, enquanto os outros 3 estão vazios. Como organizá-los de forma que se alternem em um padrão cheio, vazio, cheio, se você só pode mover um copo? Pegue o segundo copo e despeje a água no quinto. Aqui está. Agora, você tem 7 convidados em sua festa de aniversário, e sua tarefa é descobrir como dividir o bolo bem redondo em 8 pedaços iguais, fazendo apenas 3 cortes. Em primeiro lugar, você precisa cortar o bolo verticalmente no meio para dividi-lo em 2 partes iguais. Repita o mesmo processo, mas dessa vez faça um corte horizontal. Agora, você tem 4 fatias e o corte final deve ser feito lateralmente ao longo do bolo. Voilá! Você tem 8 fatias iguais. Observe estas linhas inferiores e tente descobrir qual delas é a continuação da superior. É essa da esquerda. Está vendo? Você foi sequestrado por um cientista insano que vai testar um novo creme protetor em seu corpo. Depois de cobri-lo com essa loção, na qual você não confia de jeito nenhum, ele oferece a escolha de um dos 3 contêineres nos quais o jogará. Um deles está cheio de resíduos radioativos. No segundo, há um ácido que pode corroer até mesmo o metal. E o terceiro está cheio de lava do maior vulcão da Terra que entrou em erupção há 1 ano. Qual container você deve escolher? Escolha o que tem lava. Se o vulcão entrou em erupção há 1 ano, ela já deve estar sólida. Olhe para estes prisioneiros. Você consegue descobrir quem veio do futuro? É o cara do meio. Ao contrário dos outros 2, que estão vestidos como as pessoas no passado, ele está usando roupas modernas e tênis maneiros. Um vírus terrível se libertou de um laboratório, e agora todos os animais e plantas da Terra estão sofrendo mutações a uma velocidade assustadora. Você está tentando encontrar a solução, mas em vez disso, ficou preso no laboratório onde tudo começou. Há 3 portas pelas quais pode escapar, só que atrás da primeira há um grupo de cactos carnívoros agressivos. A segunda esconde centenas de abelhas venenosas, e a terceira impede um ataque de monstros semelhantes a dragões cuspidores de fogo. Qual pode levá-lo à liberdade? Você pode sair vivo de lá se escolher a primeira porta. Embora os cactos comam carne, eles ainda são plantas e não podem se mover. Portanto, pode contorná-los facilmente. Você está preso em uma sala que está ficando constantemente cheia de água, que sai de uma torneira na parede. Não há janelas no cômodo e a porta está bloqueada. Você tem um esfregão e um balde grande. O que pode fazer para sobreviver? Sim, não há nenhuma opção nesse enigma, portanto pense na sua própria maneira de sair dessa situação. Suas chances de permanecer vivo são muito maiores do que pode imaginar. Basta fechar a torneira. O Nathan foi visitar seu amigo Zeca, que trabalhava em um museu. Veja o que eu tenho, um manuscrito de valor inestimável que foi escrito há mais de 1000 anos. O Zeca deu uma olhada no material e percebeu que o amigo havia sido enganado. Há algo neste texto que lhe pareça estranho? Nele está escrito: o rei Alfred V governou o país de 1290 a 1320 a.C. Se falarmos sobre as datas antes da Era Comum, elas devem estar na ordem inversa. O texto deveria ser:
O rei Alfred V governou o país de 1320 a 1290 a.C. Um vilão o capturou e agora ele permite que você escolha em qual gaiola será mantido. Você só pode sair dela pela tampa no teto, mas no topo da primeira há um ninho de cobras venenosas. Tem água fervente no topo da segunda e acima da terceira há um leão faminto. Qual gaiola você deve escolher para poder escapar quando o vilão adormecer? Escolha a segunda, porque a água vai acabar evaporando e você vai sair da gaiola sem problemas. Você está trancado em uma pequena sala sem janelas e com apenas uma porta. Para sair de lá, precisa decifrar este enigma. 1, 2, 3 igual a 5. 3, 2, 1 igual a 9. 2, 1, 1 igual a 4. 1, 1, 2 igual a 3. 1, 3, 2 é igual a... Com que rapidez você consegue sair da sala trancada? A resposta está na adição do segundo e do terceiro dígitos e na multiplicação da soma pelo primeiro. Vamos considerar a primeira equação. 1, 2, 3 igual a 5. 2 mais 3 é igual a 5. 1 vezes 5 é igual a 5. Vamos nos certificar. 3, 2, 1 igual a 9. 2 mais 1 é igual a 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Então a resposta que precisamos é novamente 5. 3 mais 2 é igual a 5. E 1 vezes 5 é igual a 5. O Carlos, um homem rico que colecionava antiguidades, pediu ao detetive Maurício que o visitasse. Quando ele chegou, o colecionador disse: "Acabei de comprar uma estatueta preciosa, mas preciso viajar a negócios por uma semana e tenho medo de que alguém invada minha casa. É claro que ela tem seguro, mas ainda assim." O detetive tinha outras coisas urgentes para fazer, mas prometeu voltar à noite para descobrir a solução. Quando ele chegou, várias horas depois, o Carlos estava desesperado. "Levei minha irmã ao médico e fiquei fora por mais ou menos uma hora, mas quando voltei, a estatueta havia desaparecido." O Maurício não acreditou no colecionador. Por quê? Quando ele saiu de casa à tarde, notou uma maçã na frente da parte esquerda do portão. Ela ainda está lá. Mas para um carro passar, as duas partes do portão precisam estar abertas. Isso significa que o Carlos mentiu sobre o fato de ter saído de casa de carro. Várias barras de ouro foram roubadas de um banco. A polícia tinha alguns suspeitos, mas quando os policiais chegaram à casa do principal deles, perceberam que haviam se esquecido de levar um mandado. O homem lhes disse que não permitiria que revistassem sua propriedade. "Voltem com o mandado e conversaremos." Uma hora depois, eles voltaram com os documentos necessários e revistaram minuciosamente a casa e o jardim, mas não encontraram o ouro. De repente, um dos policiais exclamou: "Eu sei onde ele escondeu tudo. Você também já descobriu?" O ouro está na piscina. Quando a polícia visitou o homem pela primeira vez, o nível da água estava muito mais baixo. Uma pintura muito famosa desapareceu de um museu. Mais tarde, a polícia conseguiu encontrá-la, mas havia um problema. Eles não encontraram uma, mas 3 pinturas. Apenas uma é original, as outras são apenas cópias. Você pode ajudar a polícia a descobrir qual é a original? É a que tem a moldura alaranjada. Dê uma olhada. Todas as do museu são feitas no mesmo estilo. Você foi aceito na melhor escola de bruxaria e magia. Uma das aulas que tem de assistir é sobre transformação em animais. Há 3 professores que ministram essa disciplina. Cada um é especialista em se tornar um determinado bicho. Observe cada um e tente descobrir em que tipo de animal cada um deles se transforma. Você notou que o primeiro professor tem uma língua bifurcada? Ele deve virar uma cobra. O segundo tem uma cauda de leão, que deve ser o animal em que se transforma.
E o terceiro tem garras de urso, então deve se tornar um. Ei, o sonho do Júnior está prestes a se tornar realidade. Ele é estagiário em um departamento de polícia. Para se tornar um detetive de verdade, porém, ele tem que passar por um desafio. Consiste nas charadas de detetive mais difíceis. E aqui vai a primeira. A polícia estava procurando pelo Caio havia 2 dias. Ele foi fazer uma trilha e nunca mais voltou. Finalmente ele foi encontrado. Alguém havia batido em sua cabeça e o deixara caído no mato. O Caio apenas conseguiu dizer "amigo" com a voz fraca e perdeu a consciência. Os policiais tinham 3 suspeitos, todos amigos do Caio. O Zacarias diz que passou os últimos dias no trabalho, preparando-se para uma conferência. O Jeremias disse aos detetives que havia torcido o tornozelo e que estava de cama há 4 dias. E o Beto explicou que tinha ido a Nova York para negócios. Ele até mostrou aos policiais seu cartão de embarque. Quem está por trás do incidente com o Caio? O Júnior é um cara atencioso e percebeu imediatamente que o Beto mostrara apenas um cartão de embarque. Então, como é que ele voltou de Nova York? Sua história parece suspeita. Agora, o Júnior recebe um bilhete com vários números nele. Ele tem que descobrir o número que está faltando. É o código do cofre com as evidências. Ele precisa desse código para desvendar o próximo caso. 536 53 Não demorou muito para o Júnior entender que o número que faltava é o 7. Ele precisava digitar 536 e 537 subsequentemente. O cofre está aberto. O Júnior vê uma pasta com o caso que ele precisa resolver em seguida. O Sr. Oliveira, um empresário rico, desapareceu do seu quarto, mas ele conseguiu deixar um recado. Dizia 3 de fevereiro, 4 de janeiro, 3 de março, 1º de agosto. A polícia interrogou as pessoas que estavam na casa naquele momento. Vera, a esposa do Sr. Oliveira, disse: "Estou chocada. Meu marido sempre foi tão cuidadoso. Infelizmente não sei de nada. Eu estava fora, na casa dos meus pais." Lucas, o secretário do Sr. Oliveira, disse à polícia que estava trabalhando no relatório para o seu chefe e não havia saído do escritório. E Rosa, a filha do Sr. Oliveira, respondeu: "Eu estava recebendo visitas. Não saímos do meu quarto." O caso ainda não foi resolvido. O Júnior consegue desvendá-lo? Quem está por trás do desaparecimento do Sr. Oliveira é a sua esposa. 3 de fevereiro significa a letra V, 4 de janeiro E, 3 de março R, 1º de agosto A. Ao todo, forma o nome Vera. No dia seguinte, o Júnior estava interrogando Maria, uma suspeita em um caso complicado de contrabando. A garota se recusou a falar. Em algum momento ela gritou: "Agora mesmo, vou derrubar meu telefone nesta xícara cheia de café e você nunca descobrirá a verdade." Mas o Júnior não se preocupou nem um pouco com a ameaça dela. Por quê? A xícara estava cheia de grãos de café. Eles não fariam mal ao aparelho. Um engraxate foi preso e levado para a delegacia onde Júnior trabalhava. O homem estava gritando que era uma pessoa honesta. Ele limpava os sapatos das pessoas de graça. Seus clientes pagavam se quisessem. Mas o Júnior logo percebeu o truque que o engraxate usava. O homem limpava um sapato de graça. Ninguém queria parecer desajeitado com apenas um sapato limpo, e então pagava para engraxar o outro. Certa vez o chefe do Júnior ligou para a esposa e disse que voltaria para casa às 8 horas. Eles não tinham planos para aquela noite. O homem estava em casa quase na hora certa, 5 minutos depois das 8, mas sua esposa ficou furiosa. O chefe ficou confuso. Quando ele veio trabalhar no dia seguinte, pediu ao Júnior que explicasse por que sua esposa tinha ficado tão brava.
Júnior disse ao chefe: sua esposa esperava que você voltasse para casa às 8 da noite, mas você chegou às 8 da manhã. O Júnior foi enviado para patrulhar as ruas. Enquanto caminhava, ele viu uma imagem estranha. Um homem saiu de uma casa com um balde d'água, gritou e jogou a água na calçada. Júnior demorou um pouco para descobrir por que ele tinha feito isso. O homem estava planejando lavar seu carro, mas enquanto ele não estava por perto, o carro foi roubado. Uma vez um banco foi assaltado. A polícia suspeitou que um dos seguranças do banco havia ajudado os criminosos, e o Júnior teve que questionar 3 deles. O primeiro segurança disse que tinha ouvido alguns gritos e corrido para lá, mas quando ele chegou, os criminosos já haviam partido. O segundo segurança explicou que estava bebendo uma xícara de café naquele momento e nem tinha ouvido nada. E o terceiro guarda diz que havia corrido atrás dos ladrões, mas ele precisou amarrar a sua bota. Sem pensar 2 vezes, ele se agachou perto de uma saída de emergência. Naquele exato momento, a porta se abriu e o acertou na cabeça. Quando ele voltou, os criminosos haviam partido. Júnior entendeu imediatamente qual guarda era o culpado. Qual deles? Foi o terceiro segurança. Todas as portas de emergência abrem para fora, por razões de segurança. O próximo suspeito do Júnior era uma jovem mulher. Ele ainda não a tinha visto, mas tinha a foto dela. Quando ele estava olhando para esta foto, ele sentiu que algo estava errado, mas não conseguia descobrir o que exatamente. E então, de repente, ele percebeu. O que o Júnior percebeu? A garota estava dentro de casa, mas a porta estava bloqueada por fora. Como ela entrou e saiu de casa? Pela janela do segundo andar? Improvável. Um criminoso notório escapou de uma torre de 46 metros. Alguém tinha conseguido uma tesoura e uma corda para ele. O Júnior descobriu que a corda tinha apenas 23 metros de comprimento e que o criminoso a cortara ao meio. Agora o futuro detetive precisa entender como isso ajudou o homem a fugir. O criminoso de fato cortou a corda no meio, mas não transversalmente. Ele fez um corte ao longo da corda, amarrou suas 2 partes e desceu até o chão sem problemas. Um caso novinho para o Júnior. O Renan comprou um carro em março e agora, apenas um mês depois, ele foi roubado. Todos os 4 suspeitos são amigos do Renan. O crime aconteceu às 22 horas de quarta-feira. Naquele momento, o Alan estava jogando badminton no parque. A Natália estava voltando do trabalho para casa. O Raul levou seu gato para um passeio. E a Rosa estava fazendo algumas compras no supermercado. Quem estava por trás do roubo do carro? O Alan. Era abril. Às 10 da noite estaria muito escuro para jogar badminton. Um documento importante está faltando e o Júnior precisa encontrá-lo antes que seu chefe volte das férias. Ele descobriu que apenas 3 pessoas poderiam pegar o documento. No momento em que os papéis desapareceram, Roberto estava em seu escritório, analisando um novo caso. João estava tomando banho antes do seu treino regular de ginástica. E a Carla estava em seu treinamento com armas de fogo. Quem pegou o documento? Foi o João. Quem toma banho antes do treino? As autoridades do aeroporto suspeitaram que um contrabandista de ouro iria voar para fora do país por este aeroporto. Júnior foi enviado lá para ajudar. O suspeito foi detido na alfândega, mas, por mais que tentassem, os seguranças não conseguiram encontrar nada suspeito em sua mala. Apenas alguns pertences pessoais. Eles tiveram que liberar o homem. Mas assim que ele pegou sua mala e começou a se afastar, Júnior percebeu que o homem tinha sim o ouro. Como ele entendeu isso?
Havia apenas algumas coisas na mala, o que significa que o homem deveria carregá-la com facilidade. Mas ele usou ambas as mãos para fazer isso. Isso significa que deve haver algo pesado escondido dentro. O Júnior terminou o dia de trabalho e resolveu dar uma passada na sua cafeteria favorita. Mas enquanto ele pedia seu cappuccino, alguém pegou sua carteira. Ele só viu a silhueta de um homem recuando. O Júnior correu atrás dele, mas o homem já estava indo embora em um carro preto. Nosso futuro detetive saltou em seu próprio carro e começou a segui-lo. Ele não podia dirigir muito rápido, pois estava chovendo. Em 10 minutos, o carro preto desapareceu na esquina. Quando o Júnior chegou lá, viu 3 carros pretos semelhantes estacionados em frente a um prédio residencial. Não demorou muito para ele entender qual carro pertencia ao ladrão. Como ele descobriu se não tinha visto a placa do carro? O solo sob o primeiro e o terceiro carro está seco, mas embaixo do segundo carro está molhado. Isso significa que seu dono acabou de chegar. Um homem veio até a delegacia e o Júnior foi enviado para falar com ele. Ele alegou que lhe haviam vendido uma moeda falsa. O vendedor disse a ele que era antiga e o cara acreditou nele. Mas quando chegou em casa, percebeu que tinha sido enganado. O Júnior deu uma olhada rápida na moeda e concordou com o homem. Por quê? A moeda tinha escrita 15 a.C., mas as pessoas que viveram naquela época não tinham como saber que era antes da era atual. Os sonhos se tornam realidade. O período de treinamento do Júnior acabou e ele agora é um detetive de verdade.